Eu acho que eu não estou te ouvindo. Muito boa noite a todos que estão ao vivo com a gente aqui, muito especial hoje no Prosas Escritória. Meu nome é Humberto Rezende e hoje nós vamos conversar aqui sobre a carreira do roteirista com uma pessoa que é super doce e, assim, com um currículo invejável, né? Trabalhou em vários projetos. Eu estou sem som? Eu estou sem som? Nossa senhora, Agora sim. eu estava sem som! Nossa senhora, é amador. Primeira vez que eu estou fazendo um ao vivo. Faço toda semana. Mas dava para ouvir, mais baixinho. Vamos falar de novo a nossa abertura aqui. Boa noite. Alô, você que está conosco aqui assistindo ao vivo. Muito boa noite. Para você que está assistindo essa gravação aqui, um forte e especial abraço. Hoje nós estamos começando aqui uma série de eventos chamado Prosas no Escritório. Hoje nós vamos conversar aqui com a doce sim, fantástica, com um currículo invejável, que é com a Thaís Fonseca, que já estão assistindo aí, né? Vou falar só um pouquinho do currículo dela aqui, né? Roteirista de ficção e documentário, já trabalhou Desafio das Duplas, Desafio Celebridades também, foi onde a gente se conheceu, lá no Discovery Channel, Bugados do Gloob, Nascidos para o Combate, no canal Combate, Projetos para GNT, Animal Planet, Red Bull, formada em jornalismo, passagens pelo UOL, Editora Globo, pós-graduada em cinema documentário pela Fundação Getúlio Vargas, especializada em roteiro pelo curso livre de screenwriting da UCLA em Los Angeles. Ainda teve também o projeto de série de ficção Dias de Finados, nome diferente, né? Quero saber sobre isso aí. Selecionado no edital do Núcleos Criativos da SP Cine 2021-2022. Thaís, brigadão por você ter aceitado esse convite aí. Muito, nossa, Obrigada a fico você. muito feliz mesmo. Oi, E aí, gente, tudo bem? quanta coisa, hein? Foram alguns anos, né? Tudo isso levou um tempo. Nós nos conhecemos em 2016. Você trabalhava na Mixer na época, né? No Isso. programa, eu já era já o empresário do Coronel Leite. E no Uhum. programa Desafio Celebridades, né? Isso. Fala, como é que é assim? Ninguém. Eu falo, a gente estava até conversando antes, né, disso aqui outro dia. Ninguém nasce assim, na casa que os pais falam assim: vai ser roteirista, meu filho. Uhum, Verdade. Como é uhum. que é isso? Como é que começou a sua ideia primeiro assim, vou ser roteirista? Como é que é isso? E uma coragem de fazer isso também. Tá. Bom, primeiro eu não tinha essa opção, né? Na revistinha de vestibular lá atrás, que era na revistinha ainda, né? Que a gente olhava. Eu quis fazer jornalismo, era porque eu queria escrever, como a maioria das pessoas. E eu tinha muita vontade de trabalhar em impresso, não era nem na TV. Impresso. Nossa, mudou tudo É, hoje. mudou tudo. E aí calhou que eu me formei e já vim para São Paulo, porque eu sou do interior, eu estudei em Campinas, e aí eu Que não vim é para tão cá. interior assim, né? Vamos lá. Campinas Não, já não é tão interior. eu nasci em Americana e morei em Tá. Campinas. Ok. E aí depois eu vim para cá. E aí comecei a trabalhar em redação e tal, e trabalhando em redação eu cobri cinema. E, A e na mosquinha te época a mordeu. gente e aí a gente fazia reportagem, falava com o diretor, com o produtor, com gente de finalização, com o roteirista. E eu comecei a pensar, tá, é legal falar sobre, mas nossa, que vontade de estar entre as pessoas que estão fazendo. Aquilo ficou um pouco na minha cabeça, assim, porque são habilidades diferentes, né? E, e aí eu fiz esse curso de documentário do Eduardo Sporel, que para mim foi um Ó, divisor, legal. assim, de Eduardo é legal. sim, né, um cara que escreve, um excelente crítico e que trabalhou em coisas incríveis, um montador aí famoso, super respeitado. E aí fazendo, lá a gente discutia muito linguagem de documentário, mas ao mesmo tempo a gente tinha um trabalho, a gente tinha que fazer um documentário no fim. E isso faz alguns anos, e aí foi Esse alguns aquilo. anos. Eu acho que é legal, porque uma das coisas que a gente tem que eu acho que é legal a gente frisar aqui, é que as pessoas acham que escrever roteiro e você vai ter resultados muito rápidos.
O que Uhum. esse alguns anos, eu queria que você me falasse, quanto que esses alguns anos? Ai, Não precisa respirar fundo, é, não, você já tem cara de novinha, tá? não, aqui parece que tudo, eu falei, né? Falei para você já, mas assim, antes do. Eu tive filho, meu filho é pequeno, mas antes do meu filho parece tão distante tudo. Eu acho que foi 2011, mais ou menos, 2010, Uhum. 2011. Tô pensando que foi mais ou menos isso. Quer dizer, faz tempo, mas também foi, né? A gente faz aí uns 13 anos, mais ou menos. E aí, nesse processo de fazer o trabalho de conclusão de curso, eu aprendi muito, assim, porque aí muitos conceitos aparecem, né? O tema que você vai escolher, o assunto, não tinha pretensão, era uma pretensão, assim, pequena, assim, de estudante, quer dizer, você queria agradar, óbvio, o professor e a turma, Uhum. mas isso permitiu também errar, que a gente erra mesmo, né? Errar e acertar. Tem coisas que você acha que você vai fazer bem e você não faz, tem coisas que você acha que vai fazer mal e faz bem. Então, e esse processo autoral também, de você tirar um assunto de dentro de você, assim, né? Uma E coisa transformar em uma complexa. obra, né? E aí eu fiz, e aí pensei, como é que eu vou entrar no mercado, né? Já que eu quero fazer isso, eu descobri que eu queria fazer isso. Mas a minha carreira era de jornalista. Então, eu pensei, o que que eu posso aproveitar de concreto, né, para me apresentar para as pessoas além do curso que eu já tinha Isso é legal. finalizado. E aí, durante o curso, eu também tinha ouvido uma pesquisadora, que depois virou diretora também, e ela tinha participado do processo de pesquisa, acho que até de um documentário do Eduardo Coutinho. Falei, eu acho que é meio por aí. Eu acho que pesquisa, eu faço uma apuração, já trabalhei com reportagem, já entrevistei muita gente, sei onde achar as informações e fui pelo caminho da pesquisa. Você E pegou a experiência que você tinha em relação a fazer reportagem e trouxe isso para a sua experiência para começar a trabalhar com documentário. isso, e aí eu falei com algumas pessoas que eu não conhecia, mas bati numas portas mesmo, e de pessoas que alguém indicou, que alguém falou, e mandei e-mail, que fui lá, me apresentei, falei, olha, essa é a minha bagagem, eu acabei de fazer esse curso, eu quero muito trabalhar com pesquisa, eu tenho esse know-how de pesquisa, Antes, de... antes disso aí, tá? Desculpa te interromper. Não, imagina, Você já estava há quanto tempo trabalhando em redação? em redação, você faz perguntas difíceis, deixa eu ver. Me formei em 2002, mais ou menos, isso foi lá, eu tinha uns 28 anos, eu trabalhava já há uns 6, 7 anos, mais ou De menos, com redação. Então, redação. porque assim, é uma carreira É, de processos de pesquisa, de processos de apuração de fatos muito longa, né? Não é uma coisa assim, tipo, ó, de repente eu estou aqui. Não, né? não, tinha uma questão própria, né? Assim, Uhum. eu gostava muito de, do que eu fazia também de jornalismo. É, é um processo também, né? Você lida com deadlines curtos, então essa coisa do prazo para mim não era uma coisa que eu já tinha familiaridade, porque prazo é uma coisa importante, né? Uhum. Você tem deadline para tudo. E também estruturar um texto, né? Com um começo, meio e fim, edição de texto eu já tinha trabalhado bastante, então tinham coisas ali que, pelo fato de ter trabalhado com cinema, também tinha noção dos vários profissionais que compõem, né, o audiovisual. Quer dizer, o roteiro é uma parte de um grupo, né, de profissionais com quem você vai lidar. Agora sim, quando você opta por mudar de carreira ali, do jornalismo e ir para trabalhar na indústria do audiovisual, em algum momento você sentiu, tipo, não sou capaz de fazer, uma questão, a síndrome do impostor, foi até que Michele pediu para poder fazer essa pergunta. Você sentiu isso Uhum. alguma vez? Fala assim, nossa, eu não consigo fazer isso, ou você não é. Eu não tenho essa personalidade. Eu não consigo, eu Sei. não sei entender, eu não consigo. Isso é até uma falha da minha postura, até com os meus alunos. Eu não consigo entender você não admitir que você não seja capaz, que você seja capaz. Eu não sou, não, todo mundo é capaz, vai embora, faz, erra, Sim. né?
é da minha personalidade. Agora, eu não sei, você teve que ter. Você sentiu isso alguma vez no início da carreira, ou algum momento da carreira? Sim, às vezes sim, mas você sente aquele frio na barriga. Mas eu acho que eu tinha tanta certeza que eu queria que era maior, entendeu? Do que a insegurança que com certeza surge, né? Porque Uhum. uma coisa que eu fiz e que foi instintivo, assim, eu não pensei nisso, mas que foi isso, assim, e pegando. Eu queria roteiro, mas eu entrei em pesquisa, que é uma habilidade incrível e ótima de se ter, e fui Extremamente necessária, aos né? poucos, Não, extremamente necessária. e não só é legal frisar isso aqui, né? A parte de pesquisa é extremamente necessária, não somente na parte de documentários, mas também na parte de ficção, né? Super, super, é Essas, essencial. E é uma forma, quanto mais você está por dentro e absorve a pesquisa, melhor vai sair o resultado. Mas eu fui meio que aos poucos fui entrando no universo também, né? Fui entrando no universo e tentando digerir tudo e absorver o máximo que eu podia de tudo, assim. Tinha que fazer pesquisa de locação, tinha que fazer pesquisa de imagem. Eu fazia com o maior prazer, assim, porque eu acho que isso te dá um né? overview E eu da. vi esse material de pesquisa na minha mão, né? Lá Gente, é fantástico, é fantástico. No Desafio Celebridades, lá, né, com a Mixer Discovery, é muito legal. Uns detalhes e umas sugestões que, assim, fala, o que, que é isso? Da onde, né? O Leite mesmo falava, o Coronel Leite falava assim, da onde esse pessoal tirou isso? Falei, olha, Leite, não sei. Era você, como é que era o nome do outro roteirista? O O Fernando, Fernando, né? Era Américo, você, Fernando Américo, sim. isso. Eu tava só com o sobrenome dele aqui, só com o Américo. Era vocês dois. Nossa, é uma coisa assim, não é uma mão na roda, são duas mãos na roda, né? Para na hora que a gente tá Que num campo. é legal, você falou dele, tem outras pessoas, assim, que eu tive muita sorte nesse processo também de ir fazendo parcerias criativas, assim, sabe? Pessoas com quem você se dá bem trabalhando que tem uma troca muito boa. Que às vezes pode ser com outro roteirista, mas pode ser também com um pesquisador, com a direção, ou com a montagem, e você vai absorvendo também o ponto de vista de outras pessoas e a especialidade das outras pessoas, né? Que Daqui a pouco a gente compõem volta. Eu todo quero esse voltar nesse universo. assunto. Eu quero voltar nesse assunto aí do trabalho em grupo. Mas deixa eu voltar aqui na questão central nossa aqui. Uhum. Como que foi para você conseguir o seu primeiro trabalho sem ser como estudante, como roteirista? Você saiu Ah, como batendo na porta das roteirista. pessoas Não, e foram. eu Levou muita entrei, porta na cara? Como é que foi isso? Tipo, não, eu menina, sai entrei daqui. na, eu entrei na pesquisa e eu tive uma oportunidade e eu abracei essa oportunidade e falei, olha, às vezes eu ia lá primeiro como story producer, tinha uma story producer lá, entra de novo nessa parceria criativa, porque são pessoas que eu tenho contato até hoje, que eu aprendi muito com elas. Não é o Fábio, não, E né? aí, não, Andréia A Andréia. Kurash, Ah, que tá, porque a é gente trabalhou naquela época. maravilhosa. Nós trabalhamos era com o Fábio Oki, né? Na época lá. Eu acho que eu não trabalhei com ele. Você não trabalhou. É porque ele foi em campo com a Ah, gente. ele foi de campo. É, Não, ele mas foi de tem campo. tem uma etapa do roteiro que é uma espécie de edição de texto, né? Que é quando chega o material mesmo. Tem muito material, você tem que escolher, né, os melhores, condensar isso. Todo o programa tem um tempo, né, de Uhum. duração, mas a gente tem muita montagem. Então, as pessoas que trabalham nessa etapa junto com o montador, com os editores, ajudam a escolher o texto. Entendi. E então, tinha isso. E aí eu fui indo a ponto que as pessoas com quem eu trabalhava confiavam em mim e trabalhei com o roteiro. E já acho que foi mostrando o serviço, na verdade. Foi mostrando o serviço e mostrando o que eu queria. Você deixava isso muito E claro. Ó, gente, eu quero, me dá a oportunidade. Ainda não, né? acho que foi. Nem sei se chegou a ter um ainda não. Assim, eu fui indo, fui indo, fui indo e calhou. Assim, eu fui sempre tentando chegar lá. E aí deu certo, assim. Aí foi todo esse processo de ir aprimorando ali, pegando todas as áreas e acabou acontecendo. Foi uma coisa Um- meio orgânica. uma das coisas que, depois que você fez o curso com o Escorel,
Ali se abriu para você um novo networking, poderia falar isso? Um novo Aquela, caminho de pessoas que você passou a poder ter contato através de alguém, através de alguém. eu acho que foi mais que isso, porque me abriu ali um universo de possibilidades mesmo, sabe? E tanto nas discussões teóricas, assim, sobre linguagem, Ó, que aquilo abriu minha visão muito, assim, sabe, sobre possibilidades. Até hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou pensando, né, antes da página em branco, quando você vai começar estudar a referência. E a partir daquelas aulas eu fui entendendo um pouco mesmo de linguagem, sabe, de como você, não só o que você conta, mas como você conta. uhum. E acho que aí o networking veio mais depois, à medida em que você vai trabalhando, você vai conhecendo gente, você vai mostrando, né, que você cumpre os prazos, que você tem boas ideias, que você entrega. E aí você vai tendo de novo, que é essencial, essas parcerias criativas com quem você se dá bem, que vão te chamar para outras coisas, você chama elas. Então, você vai estar criando uma rede de relações, né? Que aí vai fortalecendo. Ao final de um trabalho, você não tem o que eu chamo de soma zero, né? Não, você vai estar sempre sendo chamado para um outro projeto, para dar um parecer, dar uma ideia. Você vai estar sempre ali circulando no meio, né? Sim, e vice-versa, né? Assim, você ter aquelas pessoas que você confia, você também vai indicar se alguém te perguntar. Então, enfim, vai criando uma rede, assim, aos poucos também, né? E assim, já falando um pouco a respeito desse trabalho de grupo aí, trabalho em grupo, né, em equipe. Isso é difícil demais. Eu acho muito difícil escrever com outra pessoa. Eu não sei se é escrever. Não pela concessão que a gente tem que fazer, mas talvez pela expectativa que a gente faz muito em relação a outra pessoa. Não sei. O que você fala disso? Não é bem escrever com outra pessoa. Vai precisar ter um momento em que você vai estar sozinho ali e sozinho com a tal da página em branco. Você vai Uhum. estar, não tem como fugir. Mas eu acho que durante o processo, eu gosto muito de trocar ideia. E aí, se você tem essa parceria com algumas pessoas, assim, rola mais, com outras menos natural, né? Mas você traz uma ideia e a pessoa colabora de alguma forma, com um Ah, isso é legal. comentário que ela faz, você fala uma coisa, fala A, ela fala B, e aí vira uma coisa melhor. E eu gosto de trocar ideia. Inclusive, quando eu tô meio. Às vezes, quando você tá meio travado, trocar ideia, para mim, é uma das formas de ir para frente, De sabe? desbloqueio. De desbloqueio. E aí, é isso, mas o que eu digo, trocar ideia com várias, sabe, com a direção, com o montador, em várias etapas do processo, você está trabalhando no produto. Então, eu gosto bastante dessa parte, assim. Eu gosto de ficar sozinha fazer o meu, mas eu gosto muito de ter pessoas com quem trocar, assim, sabe? Uhum. E assim, te incomoda ou ainda é doloroso as pedidas de mudanças no seu texto? Ah, muito menos do que já foi, né? Muito mesmo que já foi. Foi uma frase É, muito bonita, viu? Fala igual, a gente precisa ser igual o Corey Mandel, né? O americano lá, que abandonou, falou, não aguento ser roteirista. E o cara que eles já recebiam milhões nos contratos, eu não aguento as pessoas mudarem meu texto. Vai ser professor. não, a gente escuta crítica, né, comentários, mas eu acho que quando quando eu era jornalista e eu saí da faculdade, por exemplo, se alguém mudava meu texto, para mim era um drama. Mas mesmo lá eu já fui aprendendo, né, porque sempre tinha um editor, alguém que mexia. Hoje, não, é mais assim, para mim é mais difícil quando é uma mudança estrutural, porque aí você tem que repensar muita coisa. Mas eu acho que mudança, por exemplo, a primeira versão de uma coisa, eu tenho plena noção que ela vai ser mudada, até mesmo por mim, sabe? Então não me incomoda assim refazer. Claro que você tem que calcular o tanto, né, o tanto que você pode, o prazo que você tem, etc. Mas
faz parte do trabalho. E às vezes a gente não gosta, mas às vezes fica melhor mesmo, sabe? Então, Eu tenho é, assim, eu já vi algumas mudanças ficarem melhores, a maior parte delas ficarem melhores. uhum, E eu já vi algumas que simplesmente, principalmente na parte de ficção, simplesmente uhum. degeneraram a ideia original. Tipo assim, peraí, Ah, tá. isso não tem nada a ver. Ah, mas nós melhoramos. Falei, melhoraram pra quem, né? Pra ideia Entendi. não foi. E aliás, isso é até uma discussão que saiu esse final de semana na Folha de São Paulo, a respeito da força de autor do roteirista, Aham, né? Eu tenho uma opinião talvez um pouco divergente da maior parte dos roteiristas em relação a isso, porque eu sou produtor, né? Trabalho como roteirista, uhum, mas no final das contas é para doer no meu bolso, né? Então eu tenho uma uhum. perspectiva bem ligada nesse ponto. Né? Então Entendi. mas é uma coisa que está É, muito em voga, né? Uma discussão que agora tem. nesse trabalho mais autoral, né, que eu tenho feito, O Dia de Finados, aí é, né? dif- que é diferente também, né? O seu envolvimento é diferente. E se alguém muda a sua ideia, o tema, essas coisas, aí não dá. É uma coisa que você tem que bancar. E assim, porque você, uma parte de você mesmo que tá ali, né? Então é diferente quando mexem, eu acho, uma coisa que você criou do zero, assim, mas faz parte, né? Voltando ainda lá na parte do início da carreira, como é que a sua família. Porque eu falo que roteirista é igual baixista em banda de música. Ninguém entende o que faz. Mas na hora que tá faltando, todo mundo percebe. Né? Aham, é verdade, nunca tinha Ninguém- pensado nisso, mas É tem igual razão. baixista. Baixista, o que que seu filho toca? Fala que toca baixo, aquela guitarra lá com pouca corda, mas eu nunca ouvi o som daquilo. Aí que o pai de tocar, todo mundo percebe. É igual roteirista. Poxa, deu problema na produção. O problema é do roteirista, né? Eu sei que é do roteirista. Agora ele apareceu, deu problema e ele apareceu. Sim, sim. Mas como é que foi isso? Como é que. Porque os pais sonham que a gente seja médicos, advogados, engenheiros. Aí de repente você vai fazer comunicação. Já deu tudo errado na vida. Eu também formei em comunicação. Depois, Mas ainda, roteirista, meu Deus. mas ainda jornalista, todo mundo tem uma ideia mais clara do que faz, né? Tem o É. produto na mão e tal. Eu acho que, como meus pais moram, eu moro longe, eu morava aqui, eu fui fazendo, eu acho que só depois que deu certo, que eu já tinha entrado, que eles foram. Então, ninguém me falou nada, assim, eles sempre confiaram, mas eu sou um pouco cabeça dura, então, assim, se eu senti que era isso que eu tinha que fazer, era isso que eu tinha que fazer, sabe? E vai, Então, pronto, acabou. eu não ouvi muito das pessoas, acho que eu deveria ter. Não, eu deveria ouvir mais os outros, porque eu não ouvi ninguém em nenhuma situação. Por que você fala que deveria ter ouvido mais pessoas? Não, Porque. não, não, eu deveria ter consultado, eles nem ficaram sabendo, nem consultei ninguém. Não, eu estou super feliz com a minha decisão, não acho que foi nenhum. De repente já Acho tava que lá e tal, né? O, eu fiz o que meu instinto mandou eu fazer e eu fiz. uma das coisas, assim, dentro do processo do trabalho mesmo no dia a dia, como é que você Uhum. faz essas pesquisas? Por exemplo, de um documentário ou até mesmo de uma ficção? Você tem metodologia de pesquisa? Como é que é o seu trabalho em relação a isso? Depende, né? Às vezes a gente trabalha em um projeto que tem um pesquisador. Os últimos projetos que eu trabalhei tinha já um pesquisador, então tem projetos às vezes que você entra, pesquisa até já tem alguma coisa pronta e você tem que mergulhar e digerir tudo aquilo, né? Então depende. Quando eu faço pesquisa, eu gosto para ir entendendo os personagens, no caso, né? Já aconteceu de eu participar de séries de biografia para recontar a história das pessoas, e aí Nossa, eu para acho mim era isso foi difícil demais, meu Deus do céu. mas é legal, mas tempo que você conversa com a pessoa, você está ouvindo o jeito que ela fala, e ao mesmo tempo não é uma escuta passiva, não é uma escuta ativa, já estou pensando mais ou menos situações, ou o que sentimento que vai ser legal ressaltar e tal. Isso foi do E Combate, lá do canal Combate?
Foram, Foi com o Nick? esse foi um Foi com o dos. Nick? Ele Sim, dirigiu, não, foi sim, muito legal, né? Muito sim, legal. ele é um Figuraça. parceiro criativo que eu adoro trabalhar, porque a gente Poxa, sempre eu já é chamei ele muito várias vezes, legal. ainda nós não conseguimos ainda fazer um trabalho juntos. Eu falei com ele, cara, eu quero trazer você poder fazer uma direção de ficção. Não, Alberto, só me chamar que eu vou, não sei o quê. E Não, e ele é chama muito ele para bom. conversar, porque ele tem Vou, não, tá na minha bastante lista. experiência em lidar com porque a relação do diretor e do roteirista, ela é muito próxima, né? Ele, o Astis, nossa, né? São pessoas É, o não. Astis, toda vez que eu converso com ele, eu me sinto um sem educação, de tão educado que ele é. Pois é, um Ele é lorde um e lorde total, pessoa né? incrível, mentor, assim, para mim, É, assistir. muito Mas legal. a gente, o que a gente está falando? A gente estava falando Esqueci. do processo de pesquisa lá, de conversar com as Ah, das pessoas, pesquisas. as técnicas eventuais que você utilizaria nesse sentido. É que, para mim, assim, uma coisa que eu gosto de fazer é toda vez que eu entro na pesquisa, seja fazendo pesquisa ou lendo a pesquisa que alguém está preparando, é já ir mergulhando nesse universo. E como roteirista, e a gente falou aqui antes de ligar a câmera que é de papel. Eu já vou rascunhando uma escaleta no papel. Uhum, Mesmo que não seja a escaleta final, nunca é, mas já vou imaginando como essa história pode se desenhar. E ao mesmo tempo em que eu estou lendo e absorvendo e digerindo a pesquisa ou falando com as pessoas. É uma forma minha de já ir imaginando uma estrutura, sabe? Porque é isso, as coisas têm uma estrutura, né? O que ponto, principalmente assim, como eu imagino para começar, uhum, sabe? Onde vão estar? O que essa pessoa pode falar? O que ela está me falando que é forte o suficiente para abrir? Se eu estou pensando no começo, já vou imaginando como é que isso pode terminar. uhum, Qual é o meio, né? O midpoint, que às vezes a gente fala, qual é o meio? Qual a posição mais, a situação mais alta? Então eu já vou imaginando algumas coisas assim, que vai sendo mudado, né, ao longo do caminho, mas que vai já me dando um norte enfim, vai me levando para algum lugar, assim. uhum. Aí você vai fazendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Tipo, o desenvolvimento do roteiro junto com os processos de pesquisa, um É, aprofundamento, conversando com todo o processo de equipe, né? Até que vai sair para apuração, final, né? sim, eu Tudo ao vou, mesmo vou, tempo agora, vou né? fazendo ao mesmo tempo. É até difícil explicar um pouco, porque às vezes, principalmente no começo, que você está ali com a página em branco e você está entrando no processo, porque cada história é uma história, cada universo é um universo, você tem que mergulhar naquilo. É, eu passo uns dias assim, que tudo que eu estou fazendo eu estou ruminando, sabe? Às vezes vem uma ideia fazendo, sei lá, fazendo café, ou indo, trocando meu filho para ir para a escola. E aí, Você tem então, rotina de escrita diária ou não? Como é que é isso aí? você tem rotina? Tipo, hoje eu Tenho. tenho que escrever 20 páginas, a revelia se eu tô bem, se eu não tô, se, né, É, tô preocupada com alguma coisa, se meu joanete tá doendo, não quero nem saber, tem que escrever 20 páginas. Você tem isso? Como é que é a demanda? Além dos é, deadlines, né, que eu falo. sim. Não, tem que fazer. Não sei nem assim, depende, né? Tem semanas que o prazo está mais curto, tem outros que menos. A gente, não sei, tem que fazer. Todos os dias eu acordo e faço, assim. Tem dias que você está mais produtivo, tem dias que você está menos, mas em geral, acho que, tirando essa parte inicial, que é mais de ruminar, depois as coisas fluem mais. Não, não, Tem uma coisa que eu sinto, Thaís, que assim, eu, eu, eu não gosto de admitir isso não, mas vou admitir. Eu sou meio hum, workaholic, né? uhum, E adoro. Fico até... Aí uma coisa que eu percebi foi, quando eu estou no processo de escrita, se eu avanço mais do que 3 horas e meia, 4 horas, nenhum dia, no processo ali intenso uhum. de criatividade, hoje tá muito produtivo. Então, às 6, 7, 8 horas, já cheguei a ficar 20 horas, bati no hospital por conta disso. Mas sem ser esse extremo, né? Mas, tipo, foi mesmo.
dormi no saguão do hospital, esperando. O cara disse, tá esperando alguma coisa? Eu falei, tô esperando ser atendido. Ele falou, mas cara, tem 3 horas que você tá aqui. Eu falei, tem, eu tava era dormindo, eu só tava querendo fugir do trabalho. Sei, Mas caramba. uma coisa que eu percebo, quando você trabalha muito no dia, no outro dia a sua produtividade é menor, Ah, sim, não, com certeza. né? Tem dias que você força tanto que você fica meio exaurido, né? Parece uma ressaca, assim. Boa palavra, ressaca, né? Mas isso é bom você falar, porque aí você vai entendendo os horários que você funciona melhor, né? Eu funciono melhor A de pergunta. manhã. De manhã que horas que eu sou de manhã? A qualquer horário que seja de manhã. Às vezes eu posso acordar às 6 e começar, e é de manhã, mas é a parte da manhã. Eu também Depois prefiro do manhã. almoço, por exemplo, eu funciono, mais menos. Mas eu sei que eu não sou uma pessoa que funciona muito à noite, por exemplo, a Uhum. escrever. Para conversar, Então, tudo às bem, né? vezes, para conversar tudo bem, tá? Imagina, para sair, comer, beber tá ótimo, É, mas para escrever, não. É, se tiver que fazer, a gente faz, mas é menos, assim, muito menos do que de manhã. E aí eu tento deixar a parte que também, as partes que você exige que você crie mais de manhã, e às vezes à tarde, né, assistir mais coisa, apurar mais coisa, ou pesquisar mais coisa, exige menos que você escreva, às vezes. uhum. Eu passei por isso agora, né, também, no roteiro que eu estava escrevendo meu, eu tentava fazer isso, eu tentava escrever, e depois, à tarde, revisar mais, ou tentar trabalhar um pouco mais rever, editar a sinopse, fazer outras coisas, assim, Que é fazer. mar menos fosfato, né? Vamos dizer assim, um trabalho mais técnico, menos criativo e mais técnico. Também é criativo, né? Acaba Mas sendo, né? Mas acho é que menos exige doloroso. aquele menos gás, assim, Uhum, né? Aquele gás que você precisa abrir uma cena, sei lá, começar a página em branco. entendi. Aí prefiro deixar para amanhã. Você sente dor ao escrever ou não? Fala, Depende. Às vezes, acho que autoral é mais difícil. Você não acha? Você por tem essa quê? impressão? Eu só escrevo autoral. Eu tenho essa É, questão, né? Porque assim, como sou produtor, tenho minha produtora e tal, meu work for hire são para pessoas que me contrataram para poder fazer algo para eles. sim, Que assim, se eu estiver trabalhando ali, porque eu quero muito trabalhar naquele ali. Igual quando a gente foi fazer sei. segunda Pele, que era a série de ficção da Aham, Polícia Militar, nossa, eu tava amando, mas eu só escrevo com dor. Pra mim é muito dolorido. sei. Autoral que eu digo assim, partir dessa ideia de ficção, e aí você tem que partir do zero. Aí você tem que criar os personagens do zero, o universo do zero, e a situação, e a logline, e toda a estrutura. E aí tem horas que dá umas empacadas, você fala, não, não vai mais que isso. Não, não nasci para isso, meu Deus, o Não nasceu pra isso. que eu tô. 15 anos de Aí carreira, não vem nasceu pra isso. bate o síndrome do impostor. É bom que meu marido é roteirista também, daí a gente sabe que quando ele tem isso ou eu tenho isso, depois de uma noite de sono, amanhã se acorda e resolve, sabe? Aham. Legal, legal isso. Então, às vezes é tenso algumas coisas, mas depois sai. De Essa alguma questão forma do escrever, work for hire, né? Escrever sob contrato, em algum momento já pesou para você a diferenciação entre um princípio artístico e um princípio comercial? eu acho Não que precisando não, citar nomes, sabia? mas. Não, claro, Tá. tô me lembrando, acho que sempre acabou tendo um bom equilíbrio, assim. Eu acho que tive boas Você teve boas parcerias experiências, né? criativas, que aí as coisas acabaram se resolvendo bem, assim. Não, não me lembro de nada nesse sentido, não. Agora sim, muita coragem acreditar e viver a vida, que é o que a gente faz, né? Acreditando na Uhum, criatividade para poder pagar a conta. Sendo bem uhum, claro, assim, né? A forma mais pura sim, do negócio, né? Que a gente, uhum, eu falo assim, quando as pessoas, você trabalha o quê? Eu falo, gente, eu vivo o sonho e pago aluguel, melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. uhum, Trabalho com o que eu gosto, faço o que eu gosto, ainda tenho, né, uma oportunidade para isso. Agora, sim, é uma certa coragem para poder fazer isso, né? Você e o seu marido também, igual você está comentando.
É, olha, mas você consegue se ver fazendo vivendo de outra forma? Eu não Só se eu consigo, virar um assim, eremita no de... alto da montanha aqui de Minas Gerais, fincar lá, nunca mais vocês vão me ver. Aí eu me vejo. Aí eu me vejo. Nas crises existenciais, vou criar meus porquinhos, minhas galinhas, vou lá pro alto do morro, Pode ser, sumir, e nunca mais você vai me pode ver. ser. Mas essas escolhas que a gente faz na vida, às vezes pensando e às vezes agindo por instinto, né? Uhum. Assim, eu sempre gostei, mesmo quando escolhi jornalismo e tal, uma das coisas que eu gostava era disso, de estar sempre mudando, sabe? Você tem desafios em assuntos diferentes, assim, Isso é uma coisa interessante. Você trabalhou assim numa quantidade de coisas tão diferentes uma das outras. Como é que é isso? uhum. Como é que você lidou com essas diferenças? Tô rindo aqui de um comentário que alguém falou Na onde? do Humberto Eremita da Montanha aqui. Ah, o Tunico, Tunico. O Urtigão de Minas. Então, isso me motiva bem, assim, eu gosto de fazer isso. Uhum. Não sei te responder exatamente, mas eu gosto dessa situação de estar mudando de coisa. Eu sou muito geminiana. E você veio do jornalismo também, né? Cada dia uma pauta diferente, né? Tinha, claro que você tinha editorias, tinha né, tinha um recorte, assim. Mas sim, mudei você tem que mergulhar. Mesmo quando é MMA, ou é montanhista, ou é surfista de skimboard, todos eles acabam que eu gostava de ouvir as pessoas, assim, sabe? Eram Uhum. universos diferentes dos meus, mas no fim você tem as pessoas, você tem os desafios que todo mundo passa, né? As motivações, o momento, o síndrome de impostor, todo mundo tem, então tem uma identificação com tudo no fim, né? Você Com as falou a pessoas. palavra-chave que eu queria ter ouvido você falar. Se você sempre buscar a identificação, uma identificação pessoal na história daquela pessoa que você está ouvindo, ou do Uhum, personagem que você está criando, ou daquela história para a qual você foi contratado a fazer, né? total. Não, total, acho que isso é essencial. Porque a gente está lidando com emoções, né? Também. A gente está construindo uma história que emocione também, que faça você sentir, que a pessoa que assista sinta a coisa que você sinta, né? O que você está escrevendo. A E, gente fez. Eu fiz agora do surfista mesmo, de skimboard, eu adorei, assim, eu nunca pisei na prancha de skimboard, mas a maneira como ele ia contando o e skateboard a é o da neve, né? determinação. É o Skimboard pessoal. não, é uma prancha pequena para você pegar onda mais na beira da praia, Ah, assim. tá. É um surf mais da parte mais rasa, assim. E ele foi pegar essa prancha, foi pegar ondas gigantes, era a meta Ih, dele. Mas ele é, ele foi para Nazaré, no em Portugal, não, né? foi para Que Nazaré. isso? Eu acho aquela coisa mais louca do mundo. É, Aquela coisa. não, é Foi muito. tipo assim: E com uma menino, prancha sai daí, menino, pequena. que sua mãe vai te xingar. O que você tá fazendo aí, menino? Era uma pranchinha ainda. Mas foi super legal por isso. Assim, a gente, óbvio, não sabia se ele ia conseguir pegar onda ou não. Ele queria bater o recorde, queria pegar, tal. Mas antes disso, ele tinha uma meta e conversando na pesquisa, a gente falando, e ele mencionou assim que ele sempre fazia uma carta para ele mesmo, assim, no futuro, para imaginar o que ele faria. E a gente, né, conversando, eu pensei, podia incorporar isso no roteiro, né? As metas que ele tem para o futuro, a gente incorporou isso na linguagem do documentário. Então, tem Tipo um flash elementos da forward. carta dele. Tipo Então, tem o setup é um pouco isso, né? Essa intenção dele e como ele se prepara para o futuro e como ele se motiva junto com essa carta. E tinha os altos, porque todos os atletas têm muitos altos e baixos, né? Mas nos momentos baixos ele pegava essa motivação dessa carta e ia adiante, assim. Então foi um elemento de linguagem assim que ficou muito legal no documentário, que veio durante a pesquisa
e que a gente foi incorporando na linguagem mesmo. Depois eu posso mandar o link para vocês, porque eu acho que esse Uhum. documentário está aberto. Um- um- E Como que, você acabou de contar algo extraordinário, alguém querendo fazer algo extraordinário, grandioso, formidável, né? Tão grandioso que dá medo. E de que forma que isso te modifica quanto pessoa? modifica mesmo, porque ah, São personagens, mas são, né, tanto reais é, quanto, né, fictícios, né? Eu e acredito. você torce muito, eu acabo torcendo muito, assim, sabe? Se envolvendo mesmo. Mas também é isso, né? Essas histórias de superação e tal, tudo isso fala em algum Aham. lugar com todos nós, né? Mesmo de lidar com momentos difíceis, com todo mundo tem os seus momentos, né? Ou às vezes de mudança, que nem a gente estava falando de mudança de carreira agora, parece que foi tudo, mas naquele momento foi conflituoso também, né? O que que eu vou fazer? Como, né? Você vai dar um novo passo e tal. Então, quando você escuta de alguém, traz isso, né? Que todo mundo pode se identificar, assim, meio universal. Essa questão que você está falando, que eu chamo da condição humana, né? Uhum. E não exatamente. O que é interessante, assim, quando eu te perguntei a respeito dos vários projetos distintos, você não foi falar exatamente dos projetos, você vai falando dos personagens distintos em cada um dos É, projetos. E de como é que verdade. eles. E de como que eles. Como que você se envolveu com eles. Né? Uhum. E como que Acho que isso. sim. Né? Acho que sim. It's all about character, né? Tudo é sobre personagem, nunca é sobre o restante das Sim, coisas. sim. Eu acho que você pegou um ponto bom. Porque é a partir do ponto de vista deles, né? Que você Uhum. vai se engajar também com a história, né? E torcer, assim, para dar, enfim, e se emocionar com ter a empatia que precisa para você se emocionar em todos os Uhum. momentos. Gerar essa empatia é legal. Esse é o nosso grande desafio, né? Sim, e também quando vai criar, assim, né? Quando eu fui participar do projeto de ficção, fiz uma série infanto-juvenil e aí já tinham os Os personagens, né? bugados, né? Isso, que é uma sitcom, foi super legal, assim. Mas eu já estava, acho que na segunda temporada e tal, os personagens já existiam, já tinham sido criados e tal. Aí eu acho que o desafio é você entender a voz dos personagens, né? Você vai, tá, quem é esse, como ele fala, como ele agiria nessa situação, é mergulhar nesse aspecto. Aqui, E acho gosto que, a gente estar falando de linguagem, desculpa te interromper, porque eu fui imagina, ver, porque eu não conhecia o Bugados, eu fui ver, né? Minha filha já está com 18 anos, já não assiste esse tipo de conteúdo. Mas é uma narrativa que eu falei assim, ela é muito entrecortada. Ela me deu a impressão que eu estava assistindo um TikTok de 4 minutos, vamos dizer assim, com muitos cortes, né? Não tem um respiro. É isso mesmo? eu não sei qual que você viu, mas é uma sitcom, Isso. então ele é mais rapidinho mesmo, É né? muito rapidinho. Tem, É muito rapidinho. É muita coisa assim. Pá, pá, pá. Nossa, eu fiquei assim. Gente, eu não consigo assistir isso. Eu não tô falando de assistir filme foi demais, francês, né? foi demais pro seu target, você. Foi. Gente, uma molecada tá muito acelerada. Tá tudo estressada. É tudo precisando de psicólogo. Né? Mas isso era uma característica da linguagem mesmo do produto. A gente não participa do processo de edição, né? Também tem uma rapidez de edição, que acho que é para ter um timing rápido mesmo. Acho que a gente escreve, claro, quando você escreve, você sabe que as cenas também não vão ficar muito longas. Mas não tinha uma orientação específica sobre ser rápido e entrecortado. Acho que é Entendi. você mesmo. Acho que o problema é você. Deve ter sido eu. Nossa, é sério mesmo. Uma hora eu vou colocar do seu lado, você vai aqui, Thais, olha aqui, vamos ouvir isso aqui. Vamos assistir juntos aqui. Olha só, uma mudança, outra mudança, não, outra mudança, que eu achei muitas. Entendi. Eu achei muitas mudanças. Eu fiquei assim, gente, não é possível. Eu nunca tinha visto o material infanto-juvenil com tantos pontos de mudança tão rápidos assim, né?
Tiveram várias temporadas, assim. A gente participou porque eu escrevi, eu e meu marido, a gente fez parceria, a gente escreveu juntos. Como é que é trabalhar com E, família assim? olha, no começo, antes desse, assim, há muito tempo atrás, a gente tentou escrever junto e deu super errado. Aí depois a gente foi se aprimorando. Eu achei que você ia falar assim, deu super certo, foi ótimo. Não, Não, deu deu super errado. super errado. Aí a gente, não vamos mais trabalhar. Mas aos poucos a gente foi meio que se entendendo, e agora é ótimo, assim. Eu adoro trabalhar com ele. Aliás, ele é uma pessoa que eu confio muito na opinião. Aí sim. Então, é bom, porque mesmo quando a gente está travado, a gente quer trocar ideia, ele é uma pessoa que eu gosto de trocar, entendeu? Você tem que confiar na opinião da pessoa também, né, para Uhum. trocar. Então no fim, eu acho bom a gente ter a mesma profissão. Não é uma coisa que me incomode, não. É uma coisa que eu gosto. Aqui, entrando num outro tópico aqui, daqui a pouco a gente volta de falar de carreira. O pessoal tá assim, ó, vem poder falar de carreira, a gente tá falando de processo de linguagem, personagem. Mas, por exemplo, você tem um personagem que você pesquisou que é um personagem extremamente estranho, o Abdelmassim, Ah, tá. né, do Milagre ao Crime, né? Como é que é isso? Como é que é essa questão de trabalhar com true crime, né? Com crimes. Uma das coisas que tem só por curiosidade geral aí, para quem está assistindo a gente, Uhum. esses negócios de crimes reais, a maior audiência é feminina. Não Ah, é mas é? quanto mais violento, mais mulheres assistem. É uma coisa assim muito estranha. Porque Hum. aquele True TV, né, qual que é o da Discovery? É True TV, né? Não. Que é o Discovery ID. Ah, É tá. o Discovery ID. O público é majoritariamente feminino. Majoritariamente feminino. Mas e aí, Uhum. como é que foi? Nossa, eu não consigo nem falar desse personagem. Mas como é que isso te atinge pessoalmente? Uhum. Foi. Claro, é uma história densa, difícil e que a gente sabia, né? Eu já tinha acompanhado, eu me lembro dessa história se desenrolar no noticiário, assim. Mas eu acho que o true crime ele tem uma linguagem própria, né? Que a gente pesquisou, né? Também referências e entendeu como a gente ia contar essa história e ao longo eu trabalhei em parceria com outra roteirista e a gente ia desenrolar como a gente ia Eram duas desenrolar, roteiristas, duas mulheres. é, né? Meu E Deus. uma diretora. Meu Deus. Mas, assim, foi, claro, um assunto muito difícil, mas a gente sempre soube ali, elas teriam, as mulheres, né, teriam as histórias e elas seriam as protagonistas e tal. Foi um processo longo, assim, assim, muita coisa para absorver, digerir e tal. Nossa, só de imaginar eu já não consigo digerir. Mas True Crime né, um gênero que veio, assim, né, para ficar, eu acho. Podcast, Não é então, é mato, né? Hoje podcast de True Crime, tem muitos. E muito bem feitos até. Já escreveu para podcast? muito. De ficção, não? Não, ainda não, ainda não. Nossa, eu andei fazendo umas Ainda não. pesquisas, é um ramo bem interessante. Porque não é coleção de esquinho, que tem, né? Tem vários tipos, né? Várias linguagens, né? Coleção de Aham, esquinho, que aliás pode colocar pro seu filho assistir, tá? Ouvir. 4 com mais 4, aham. 4 com 2, 4, 4. Tá errado. Festa no céu. Mas voltando aqui a questão da carreira, eu quero falar mais um pouquinho de carreira. Uhum. É, o que é o currículo de roteirista, na sua opinião, hoje? Tô aqui, a gente O está que aqui que eu... com. A gente tem várias pessoas ouvindo a gente aqui hoje. E alguns me perguntam muito assim: Beto, como é que eu faço para poder começar a trabalhar como roteirista? Eu mando currículo, Uhum. eu tento criar um networking, eu preciso de um QI, né? Como é que é isso? Então, a minha pergunta, bem direta, assim: o que é, na sua opinião, hoje, como uma pessoa construiria o currículo de roteirista? Eu acho que depende muito, tem várias maneiras, né? Hoje tem streaming acontecendo, que não era uma coisa que quando eu comecei tinha, por exemplo. Eu acho que tem mais até oportunidades, mas a gente fala mais de roteiro hoje, né?
Eu acho que cursos de roteiro são boas formas para começar, porque é isso, você conhece outras pessoas. Eu acho que é bom ter uma preferência. Por exemplo, eu naveguei muito, mas tem gente que já se especializa desde o começo em algum gênero, né? Alguém vai para o humor ou vai para o drama, e eu acho que pode ser útil, assim, você também delimitar e seguir, trilhar esse caminho. Tem todo mundo sabe, dos concursos, que é uma época que não tinha também, agora eu vejo que tem muitos concursos de roteiro, que é Uhum. importante ter. Ai, mas eu não sei dizer muito, porque eu acho que é muito diverso, assim, sabe? Depende muito das preferências da pessoa também, né? O que que ela quer perseguir, assim. Tem um componente subjetivo, assim, para você determinar e ir atrás. Ah, eu quero escrever comédia, então onde é que são as produtoras que estão fazendo mais comédia hoje? Que canais estão passando mais comédias? Estudar para onde você vai. Então, porque vamos lá, a perspectiva de produtor é assim, Uhum. eu entro em contato com os canais, com os players, até acho ruim que eles não tenham uma relação comercial muito clara com a gente, é natural, né? Mas podia ser bem melhor. Eu sempre falo assim, podia ser melhor, né, gente? Poxa, vamos lá. Eu quero saber detalhes e ali eu vou procurar um projeto. Então, agora, na sua perspectiva do roteirista, ele tem que se preparar para escrever determinadas linhas de projeto para ele poder ser lembrado numa situação como essa, né? Por exemplo, a gente sabe, vamos citar aqui, Paulo Cursino, um dos maiores roteiristas Uhum. de comédia no Brasil, mais conhecido, né? Que mais levou gente no cinema depois do Paulo Gustavo, né? E, então, quando a gente pensa em comédia brasileira, comédia carioca, a gente já pensa já no Paulo Cursino. Mais ou menos isso que você fala, para a pessoa ir trilhando um caminho para ficar bem conhecido em determinada linha de escrita. Um dos caminhos, É, né, para obviamente. você ir aprimorando, né? Assim, não vai ser o primeiro. Acho que ao longo do processo você vai se aprimorando em vários projetos. Então, talvez traçar, né? Você escrever comédia, você vai ficando melhor nesse gênero. Ou outro gênero que você queira. Mas eu acho que as portas de entrada estão mais abertas hoje nesse sentido disso. Assim, você ter cursos que você possa desenvolver um roteiro para ter um portfólio para apresentar, mostrar sua escrita, participar dos concursos para ver se você passa ou não. Eu, por exemplo, participei, a gente se juntou com a gente se juntou com um grupo de mulheres, assim, a gente montou um núcleo criativo nosso, foi que a gente desenvolveu, eu desenvolvi essa ideia que acabou, a gente conseguiu passar no edital. Então, O dia de finados. mas antes disso era um núcleo criativo que a gente ia desenvolvendo. Então, quando abre um edital, um concurso, você ter esse material, que às vezes abre e você não tem nada a tempo para inscrever. Então, eu acho importante ir construindo isso, sabe? Tendo esse material. Entendendo? Esse Que não portfólio é de já um na dia, mão, né? não é de um dia para o outro, né? O dia de finados aqui é um longa, uma série, o que que é? É uma série É uma série. de dramédia fantástica. Tem a ver com fantasmas, mas não. Tá bom, ainda tá inédito. Depois eu quero saber. Já tá para ser produzida? Como é que tá? Não, a gente está finalizando. Quero conhecer. Quero É, conhecer. Já estamos quero conhecer. finalizando ainda. Depois a gente fala de negócio, agora não. Tá. Mas eu quero conhecer sim. Mas nessa questão que você está falando do processo, ele é tão diverso de currículo, mas tem uma coisa que você comentou agora aí, que a pessoa tem obra pronta. Né? Igual Uhum, eu comentei uma vez, eu fiz umas pesquisas em 2021, na pandemia, início da pandemia 20, né? 2020. Então a primeira uhum. vez foi em 2020, depois eu repliquei no final de 2021, início de 2022. Foi. Repliquei a mesma pesquisa e aí eu vi que 88% das pessoas aqui, por exemplo, do grupo roteiristas, né? E elas não tinham nenhum roteiro escrito. Nada. Só tinham começado.
né? Não, Uhum. não tinha sentido nem a dor, nem a alegria de começar e terminar um roteiro. Tipo, acabou essa bosta, eu não quero mais nada. É, Joga que pro é muito lado, né? importante, né? É muito importante ter essa sensação de terminar coisas, né? Não, acho que tem que escrever, não pode se deixar intimidar, porque eu acho que a primeira versão de um roteiro, ela assusta mesmo, porque não vai estar tudo ali ainda. A gente tem Uhum. que saber que é só o começo mesmo, sabe? Às vezes a gente quer que nasça perfeito, né? Mas não vai Com nascer. certeza. Eu acho que é um trabalho, assim, um work in progress mesmo, que não pode existir. Por isso que é bom, às vezes, montar um grupo, porque um motiva o outro. Ou eu vejo hoje que às vezes tem uns cursos que você, né, você tem um mentor e que você mostrar para alguém, você ter prazos ajuda, né, para você terminar, para você não desistir. Para você não desistir. Tem uma coisa interessante, eu comecei minha carreira no audiovisual em 2003. Há 20 anos esse ano, que eu fiz meu primeiro curta-metragem. Das pessoas que eu trabalhei lá naquela época, que estão hoje ainda trabalhando, tem absolutamente eu. Todo o resto Ah, é? desistiu. E aí, por É exemplo, em mesmo? 2011, a gente fez uma série, uma websérie, chegou até a estar no Netflix, que é o Heróis, que aí tem o Guto, aí várias outras pessoas, né, o Guto Airaf, que virou, além de ser um grande amigo, virou um grande parceiro comercial, e a gente fica observando isso, a quantidade de pessoas, fala assim, os soldados vão caindo pelo caminho, né? Então Uhum, você viu muita gente desistir desse processo? Eu vi muitas. É uma coisa que me dói às vezes no coração. uhum. Tô pensando aqui, mas por enquanto até que não muitas. Eu vi, inclusive até quando eu era jornalista, eu vi bastante gente desistir também ir para outras áreas. No jornalismo, você fala, né? É, agora em roteiro, não sei se é porque também mudou muita coisa, né? De quando a gente começou para cá, até o streaming, novas possibilidades surgiram. Eu Fundo vejo mais setorial gente, também. eu vejo mais gente entrando, na verdade, querendo perseguir, trilhar essa profissão do que desistindo. Hoje, então, na sua opinião, o mercado ele está aberto, vamos dizer assim, ele não está saturado para roteirista. Não tenho, não sei te É um responder, assunto mais de talvez. produtor isso, né? É, O não produtor que vai sei. falar mais isso, né? Bom, eu vejo mais possibilidades, isso sim, eu vejo mais a gente falando sobre isso também, mais cursos, muito mais curso do que tinha, muito mais profissionais com roteiro no currículo. Mas é isso, eu acho que tem que entender o mercado em transformação também, acho que isso tá acontecendo, né? Mas não sei te precisar, assim, essa. Um detalhe interessante, igual quando nós trabalhamos, né, juntos lá no Desafio Celebridade, aconteceu um negócio interessante durante a produção em campo lá, que éramos vários mineiros, né? Para quem não sabe, eu sou de Minas Gerais e, e aí tinha o câmera era mineiro, né? Eu mineiro, tinha vários mineiros. Eu falei, gente, como assim, né? Aí várias pessoas me perguntam muito assim se tem necessidade da pessoa sair da onde ela está para trabalhar como roteirista, não como produtor, mas como roteirista. Se tem necessidade da pessoa se mudar para São Paulo, se mudar para o Rio de Janeiro. Belo Horizonte ainda tem poucas vagas, é bem escasso Uhum, ainda. O que você acha disso? Tipo você tem uma experiência de ter saído de Americana, mas para poder fazer uhum. faculdade, e aí sua vida se desenrolou já na Grande São Paulo, né? Agora, quem não está dentro desse círculo da Grande São Paulo, o que você acha? É legal a pessoa perseguir ir para lá? Você acha que não fisicamente? Hoje os seus trabalhos são todos praticamente remotos? Como é que tá isso aí hoje? Os trabalhos são remotos, mas é importante, acho que, para você fazer os contatos, né? É bom, ou pelo menos frequentar esses
festivais, esses eventos de roteiro para fazer o networking, assim. Mas talvez isso esteja em expansão. O que que você diria aí de Minas Na Minas, hoje em dia? Minas eu falo que é mato, né? Eu tô aqui já com meu ermitão mesmo. Então, é, Minas é mato, tem tudo por ser construído. A gente tem profissionais de nível de excelência, padrão internacional, que as pessoas Uhum, simplesmente elas não querem sair daqui. O papo é esse. A gente não quer sair daqui. Poxa, eu uhum. fiquei do Desafio Celebridade, foi até nessa época mesmo. Eu fiquei 3 meses sem pisar aqui em Minas. No dia que eu cheguei, sabe o que eu tava morrendo de saudade? Hum, Queijo, queijo. Queijo sei. Minas. Na hora que eu mordi o queijo Minas, eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Vivendo comendo queijo coalho, queijo mussarela, Brasil afora. Na hora que eu cheguei aquele queijo Nossa, Minas imagino. curadão, na hora que eu mordi, cara, eu estremeci de cima a baixo. Eu me perdi, eu pertenço aqui, né? Então Minas hoje ele é um cenário que tá por ser construído, né? Eu vejo aqui assim, Belo Uhum, Horizonte assim, Curitiba assim também por ser construído, tá tendo uma certa movimentação, Brasília tá tendo uma certa movimentação, mas o foco mesmo hoje eu vejo que é São Paulo, nem mais Rio. Rio quem tá lá, uhum, né? uhum, Eu uhum. vejo o pessoal hoje olhando para São Paulo como tipo a Hollywood brasileira, né? Uau! Eu acho assim que tem muita gente indo para aí, né? Muitas É, produções indo sempre, para aí. sempre facilita, né? Porque aqui onde as coisas acontecem, você acaba conhecendo as pessoas e tal, mas essa coisa pós-pandemia de home office também abriu possibilidades, assim, né? Isso é legal. Eu trabalhei até com... Tinha um finalizador de um dos projetos que eu trabalhei, de um curta, né? Que ele tava morando na praia, alguma coisa assim. Eu vi que e ele participou ali. Eu não estava nessa etapa de finalização, então eu só soube depois, mas ele tá morando em outro lugar. Agora eu não sei se as pessoas estão voltando, porque a gente está vivendo uma coisa também, né? Meio Pós, híbrido, né? né? A gente viveu um momento de pandemia que mudou muita coisa e agora tá meio que, o que que vai ser, né? Como é que vai ser? Antes da pandemia, você tinha lá o seu horário de trabalho, de 8 a 5, você tinha que ir para a produtora, e depois da pandemia você fez mais home office ou antes já tinha já o home office para os seus processos de escrita? Não, era mais lá. Parece doido, mas era mais fora. Claro que às vezes você usa uns momentos em casa, mas ficar o tempo tudo home office, não. Agora ficou mais, tá mais híbrido, tem mais home office, com certeza. Acho que todos os lugares, né? Todas as profissões que bobear, meio que adotaram esse esquema e estão aprendendo a lidar, né? E a relação criativa, o Segunda Pele a gente escreveu ele todinho à distância. Eu aqui em Belo Horizonte, o Guto em Itaúna, e o Cristiano, o Capitão Cristiano, trabalhando, ele é policial, né? Ele trabalhando lá no centro aqui de Belo Horizonte. E assim, a gente abria aqui, todo dia tinha os horários de trabalho, abria como se a gente estivesse numa sala de reunião e trabalhávamos normais, né? Uhum, Tipo, batia cartão, né? Vamos dizer assim. Mas era cada um na sua uhum, casa, mas com alguma coisa em comum. É sei. assim que tem funcionado? É, tem funcionado mais em cada um na sua casa, né? Por enquanto, sim. E os últimos trabalhos que eu fiz foram assim. Eventualmente a gente faz ao vivo, mas eu acho bom às vezes ter, sabe, um contato e trocar uma ideia ao vivo. Então, diversificar, assim, abrir possibilidades. Mas eu não tenho problema em fazer home office, não. Acho que eu tenho. Porque também morar em São Paulo é que as distâncias são muito grandes, né? Tem o trânsito, então o tempo que você está se deslocando, você pode estar trabalhando, inclusive, você pode estar escrevendo mais. Eu não O, acho ruim, a não. Michelle até perguntou aqui agora se você prefere, quando trabalhando em equipe, home office ou presencial. É, eu prefiro as duas coisas, assim. Mas eu acho que home office ainda, por conta disso, assim, você não tem essa preocupação, você tem mais tempo livre por causa do deslocamento. Mas quando tem algumas trocas, algum brainstorming, assim, eu gosto ao vivo também. Porque aí um fala, o outro fala, você tá lá, né? Tem as duas coisas. Você tem o calor do momento, né?
Você tem. Sim, sim, tenho contato. Tem, tem um brilho ali que não morre, né? Do encontro Do ao vivo encontro, presencial. isso é verdade. Nas aulas da faculdade foi a mesma coisa que eu senti. E é muito ruim. Hoje chega alguns alunos para mim e fala É assim: mais Ei, fluida, é professor, verdade? eu falo, quem é você? Eu fiz essa sua aula durante a pandemia, aí eu xingo, né? Pô, porcaria, você nem abriu a câmera? Como é que você quer que eu te conheça? É Né? Como verdade. é que você quer que eu te conheça? Teve um que pregou uma peça uma vez, logo no início, quando a gente voltou presencial e tal, mas. É bom que as pessoas podem jantar enquanto assistem a aula, né? Só deixar a câmera fechada ali pra fazer Peraí, outras dá coisas. licença, com licença, peraí. Eu pego meu prato de comida, não tem prato de comida aqui, não. Gente, já chegamos, já passamos até de uma hora aqui de bate-papo aqui com a Thaís. Né? Brigadão, Thaís. Nossa, de coração mesmo, acho que foi muito legal. Tem uma última pergunta aqui que o Tunico mandou, que seria, ela é muito ampla, mas as pessoas Uhum. querem ver, porque você tem uma carreira muito já longa, né, de muitos anos, com muitos trabalhos, né? Qual que é o melhor conselho para quem está começando agora, na sua opinião? Hein? Tá vendo? Ai, O que você gostaria de ter, é, o que você gostaria de ter escutado lá em 2011, né? Que você falou assim, cansei de ser jornalista, cansei de fazer release, eu vou fazer a logline. sei. Eu acho, deixa eu pensar, eu acho que escrever, finalizar coisas é importante, não, não se intimidar com a página em branco e nem com terminar a primeira versão, por exemplo, o primeiro draft, às vezes, né, a gente fala. Uhum. Não se intimidar também com crítica, a gente vai ouvir, mas a gente vai passar por elas. Vai E é sobreviver, isso, né? assim. E eu acho que é legal a gente trabalhar em paralelo em alguns projetos que a gente tem vontade de fazer para ter eles na manga, assim, sabe? Para ter Pra alguém, ter- Alguém perguntou ali, é o para ter na Thiago. manga se precisar. Você Diria que é bom ter. Eu entendi. gostaria de ter tido mais projetos na manga ao longo desse processo próprios, assim, de Uhum. autoria para inscrever, para participar dos concursos, participar dos editais. Acho legal. Apresentar. Hoje eu sinto muita falta da seguinte questão. Tem muitos poucos roteiros muito maduros em circulação no mercado, Uhum. sabe? Você tem muito o roteiro, ele está muito começado, assim, já tá o primeiro roteiro fechado lá, mas ele não tá aquele roteiro que você pega e fala assim, Já caramba, está pronto, assim, eu sei. quero filmar esse troço agora, daqui, take my Sei. money, vão lá, deixa eu fazer um option aí com você. Isso é uma das coisas que eu falo para todo mundo. Falo, gente, deixa o roteiro muito maduro, sim, fino, melhor possível. Terceira, quarta, quinta versão. E, Pois é, tem várias versões além da primeira, né? além da primeira. Não pode desistir disso. E também acho que quanto mais a gente escreve, melhor a gente vai ficando. Para tudo, assim, para diálogo, para entender personagem, para ser. Eu também, uma coisa que eu também fui descobrindo ao longo do caminho é que nem sempre escrever muito quando você está entendendo um projeto é a melhor coisa, sabe? Como assim? Eu tento começar mais enxuto agora, antes de já ir, por exemplo, quando eu vou pensar, não para os meus projetos pessoais, assim, entender o macro, assim, às vezes é muito bom ter um beat sheet, uma escaleta magrinha, do que você já ir blá blá blá, sabe? Perfeito. Porque aí dá para você ter um macro, você entender os principais movimentos, de onde você quer ir, para onde você vai. Às vezes, quando a gente escreve muito, a gente se perde tanto nos detalhes, assim, pelo menos aconteceu comigo. Não sei se alguém se identificar. E aí, hoje em dia, eu estou tentando começar do minimalista e daí ir incrementando aos poucos. Eu acho que isso ajuda a ter uma noção da estrutura, assim, porque às vezes a gente se perde um pouco nas intenções da estrutura, né, ao longo do processo. Entendi. Entendi. A Michelle está me perguntando aqui também. Você já pensou em criar um plano de carreira
Para você ter noção de onde você quer chegar em determinado momento, o Uhum. que que você quer. Você chegou a fazer um planejamento, poxa, Não fiz, mas eu acho que é uma boa ideia. E eu acho que eu vou fazer tá agora, fazendo Michele. agora Acho que eu vou começar a fazer a partir da sua sugestão. da Mas sugestão. eu acho bom mesmo traçar um plano. É que é um pouco aquela pergunta que, para mim, eu respondi de uma forma vaga, porque realmente depende do que a pessoa quer, como começar aí. Então, acho que traçar esse plano é uma boa coisa. Assim, eu quero escrever comédia, eu quero escrever drama, eu quero escrever não ficção. E eu acho que é um bom ponto de partida. Mesmo que é, a vida nunca é exatamente como a gente quer, Não é linear, né? infelizmente. Mas a gente vai, pelo menos, tendo um parâmetro, né? Uhum. Então, eu acho bom, sim, acho uma boa coisa. Uma última pergunta aqui. É, o seu filho, quando crescer, se tiver vontade de trabalhar na área, você vai apoiar ou você vai chorar? Nossa, eu vou super apoiar. Eu Eu tô vou apoiando a minha, mesmo. tá? Eu tô apoiando a minha menina. Nossa, é É, maravilhoso. Eu falei, gente, é muito legal. É até ruim, de tão bom que é é. muito legal. Tem essa instabilidade, né? Porque você está em projetos que acabam e tal. Mas ao mesmo tempo tem muitas coisas interessantes, assim, muita história interessante. Então, você colocou um ponto que a gente não tinha tocado, eu quero entrar nele aqui antes da gente terminar. A gente tem o tempo que a gente quiser, eu não gosto de passar muito mais de uma hora. Você falou a respeito de instabilidade, não Uhum. é? Você se prepara para o fim de um projeto, para uma lacuna de quanto tempo entre um projeto e outro? Como é que você lida? Eu sei que eu não estou falando de questões financeiras, né, principalmente. A gente Uhum. viveu o sonho de pagar aluguel, o aluguel não, boleto não para de chegar. Como é que você. Essa realmente vai ser a nossa última pergunta, tá? De o resto pessoal que o Thiago está perguntando a respeito de pesquisa e tal, mas agora vamos deixar. Tá. Tem um menininho de 4 anos ali para tomar conta. É, eu acho que tem fases, né? Tem momentos que eu acho que às vezes eu preciso dar uma parada, aí você se programa. Também eu tenho um companheiro que está aqui comigo, dividindo, então isso facilita um pouco, a gente se apoia um no outro, assim, né? Quando um precisa parar, por exemplo, quando eu tive filho e tal. Uhum. Então, meio isso, é instável, a gente sabe que é, mas ao mesmo tempo tem rolado, assim, então não tem uma mega preparação para isso, mas você vai aprendendo também a navegar nesse processo, assim, que não Interessante. é, acho que Gente, é meio por chegamos aí. ao fim aqui do nosso primeiro Prosas no escritório. Thaís, muitíssimo, 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 muitíssimo obrigado mesmo, de coração, obrigado demais mesmo. A gente vai ter mais um, já está marcado agora, no dia 12 de abril, tá? A gente vai ter mais um aí, Prosa do Escritório, prazo longo aí, mas até a gente estabelecer, vai ter outras pessoas também. A Thaís já deu várias dicas de várias pessoas aqui. O Nick não vai fugir dessa. Já falamos o nome Que dele bom. publicamente aqui, agora eu vou falar. Nick não vai fugir. Vou até mandar mensagem para ele. Acabamos de falar de você aqui agora. Eu vou mandar mensagem para ele aqui agora. Sei que a gente desligar, Isso. né? Tá perguntando se tem o seu arroba, o seu Instagram, para as pessoas te seguirem, conversar com você. Tem o LinkedIn, né? Tá. Tem o LinkedIn, verdade? Posso passar o link? Ou você LinkedIn. pode passar para eles Não, ou fala aí, é o aqui? Thais Fonseca, roteirista. É fácil de achar. Acho que eu tinha um telefone antigo da Thaís, assim, antigo, antigo mesmo, né? Eu Ah, tentei, é? você lembra que eu te falei, o final do 27, alguma coisa assim? Aí eu peguei e falei, não tô conseguindo falar. Aí eu te procurei no Instagram, é fácil de achar, né? Você prefere o LinkedIn, o Instagram? O que você prefere? Tanto faz? Tanto faz, o que vocês quiserem. Eu só preciso passar para você os links direitinho e daí você passa. Não, São seus alunos, certo? Você tem tem alunos contato e com eles. tem outros que não são alunos aqui. Né? A gente está ao Tá, vivo no Facebook aqui também, tem várias pessoas, tá. né? Eu vou passar o LinkedIn dela é Thaís Fonseca, faz de achar, roteirista. Acho que só tem ela como roteirista, Thaís Fonseca, no Brasil, né? Thaís, Talvez. muito obrigado. Obrigado, pessoal, a presença de todo mundo aí. Um forte abraço a todos. Mais uma vez, obrigado e
Até de repente. Tá, um beijo, gente. Boa sorte para todo mundo. Prazer falar com vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado.